Ministro André Mendonça finalmente acabou de determinar, ele acabou de dar a ordem, acabou de determinar a apreensão de passaporte. E essa bomba também chocou o Brasil inteiro. Temos também aqui, gente, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de ler a carta emocionante de Jair Messias Bolsonaro. Agora, há poucos instantes, Flávio Bolsonaro acabou de ler uma carta emocionante de Jair Messias Bolsonaro. E um detalhe do que o Bolsonaro escreveu nessa carta chamou muita atenção. Esse ponto a gente vai dar uma atenção especial para esse detalhe especial nessa carta do Bolsonaro. E também Bolsonaro acabou de tomar uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? E é sobre a Michelle Bolsonaro. Agora, gente, acabou de sair aqui na imprensa, Bolsonaro acabou de tomar decisão sobre Michelle Bolsonaro, que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Muita gente ficou absolutamente chocada com essa decisão do Bolsonaro, que também vai estar aqui nesse boletim. E o Lula, gente, tá? Surtou ao ser avisado de uma notícia bombástica que também foi confirmada aqui há poucos instantes. Lula entrou em desespero com notícia que acabou de ser confirmada aqui agora há poucos instantes. E o motivo do desespero do Lula, ele tem todo motivo do mundo para estar furioso, desesperado, preocupado, porque realmente a notícia é terrível para o Lula, que foi confirmada aqui neste exato momento. Gente, além dessas outras coisas, vocês já sabem como é que funciona. Vou já acelerando aqui para trazer um número maior de notícia no menor espaço de tempo. Só digo uma coisa, assistam com muita atenção esse vídeo do início até o fim, porque realmente é uma notícia mais explosiva que a outra, que eu vou atualizar a partir de agora a todos vocês. Logo de cara, deixa eu trazer aqui para vocês. Lula surtou ao ser informado que ele não conseguiu convencer aliadas e terá palanque frágil em Goiás, gente, tá? Ou seja, Lula, além de São Paulo, que pode ficar no segundo turno sem palanque, se o Tarcísio vencer no primeiro turno, além de Minas Gerais, que o Lula não conseguiu emplacar um candidato forte para concorrer ao governo do estado de Minas Gerais. Vocês vêm acompanhando aqui as notícias que eu venho trazendo para vocês. Então, além de notícia terrível para o Lula em São Paulo e Minas Gerais, agora é em Goiás. O Lula tá ferrado e lascado, resumindo aqui para vocês. Lula surtou, gente, tá? Ao ser avisado de que vai ter um palanque fraquinho em Minas Gerais também. Lula não convence aliadas e terá palanque frágil em Goiás. Tá aqui a bomba, gente. Isso aqui, gente, tá? Segundo informações de bastidores, deixou o Lula revoltado e furioso, gente, tá? Tá aqui a informação. O presidente Lula da Silva, do PT, não conseguiu convencer a deputada federal Adriana Accorsi, do PT de Goiás, e a vereadora de Goiânia, Ava Santiago, a formarem uma chapa majoritária em Goiás. As duas presidem os diretórios estaduais do PT e do PSB no estado, respectivamente, e decidiram seguir como pré-candidatas a deputada federal. Ambas são consideradas puxadoras de votos para bancadas dos dois partidos na Câmara. O desejo de Lula era ter uma chapa feminina com Adriana candidata ao governo, Adriana Accorsi candidata ao governo de Goiás e a Ava disputando o Senado Federal. Para o petista, esse era o cenário ideal no estado, porém, as duas foram lá e disse um não na cara do Lula, gente, tá? E o Lula é aquele cara que não gosta de ser contrariado, né? Se fica contrariado, fica revoltado, fica furioso, né? Se descabelou, se esperneou, mas mesmo assim, elas foram lá e... As duas, né? A Adriana Accorsi e a Ava elas simplesmente acabaram com o plano do Lula em Goiás. Uma, ele queria que se candidatasse ao governo do estado,
e a outra ao Senado Federal. E as duas, não foi só uma, são duas derrotas para o Lula, né? As duas disseram um não na cara do Lula. As duas bateram com a porta na cara do Lula. As duas deram um tapa na cara do Lula da Silva, gente. É isso aí, gente. Se você gosta de ver o Lula se ferrando e se lascando, tá aí. Bomba, bomba, bomba pra cima do Lula, gente, tá? E deixa eu trazer aqui uma outra informação que vocês vão ficar de queixo caído. No vídeo anterior, eu trouxe... Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, gente, tá? Tem candidato do PT que tem mandado de prisão contra ele, já tem 4 anos, tá? Sim, candidato a deputado federal do PT tem um mandado de prisão expedido contra ele há 4 anos e, por incrível que pareça, a Polícia Federal não conseguiu encontrar, né? Inclusive, saiu na imprensa que ele tá foragido, né? No México, que tá na imprensa. O nome dele é Tiago dos Reis, gente, tá? Tem um canal forte aqui na plataforma, mais de 1 milhão de seguidores. Em outra rede vizinha tem mais de 400 mil seguidores. É um cara forte da esquerda, tá? Nas redes sociais, é um que tem até engajamento. E tá foragido. Segundo a imprensa, o cara teve prisão decretada e por abandono de incapaz, parece que ele abandonou o pai, né, idoso aqui no Brasil. Além disso, responde várias ações na justiça por fake news e por aí vai. Inclusive, Eduardo Bolsonaro disse que ele é o maior divulgador de fake news da esquerda, junto com André Janones. Pois é, lá no caso do Tiago dos Reis, a Polícia Federal não encontra, é considerado um foragido porque tem prisão decretada contra ele. E agora, olha só que interessante, a Justiça não encontra o ministro abusador de mulheres do governo Lula. Ex-ministro, né? Porque teve que ser enxotado. Pois é, a Justiça não encontra Silvio Almeida há 4 meses. E processo no STF fica parado. Gente, será que o Silvio Almeida está fugindo da Justiça? Para não ser encontrado, para não ser notificado, né? Será, gente? Não é possível. Esquerdista fugindo da justiça, será, gente? O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está há cerca de 4 meses sem ser localizado pela justiça. A dificuldade para encontrá-lo acabou atrasando o andamento de um processo que tramita, né, no Supremo Tribunal Federal, envolvendo uma denúncia de importunação sexual apresentada pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, oficiais de justiça tentaram intimar o ex-ministro abusador Silvio Almeida, do Lula, né, em diversas ocasiões, mas não conseguiram localizá-lo no endereço que consta nos autos. Então ele não está no endereço que consta nos autos. Será que ele fugiu? Segundo informações, o caso está relacionado à queixa apresentada por Aniele Franco, né? A própria ministra do Lula denunciou o ministro do Lula, que acusa o ex-ministro de importunação sexual. A denúncia foi aceita pelo STF, onde o processo segue em tramitação. A demora na localização de Almeida acabou postergando etapas formais do processo, como a citação para a apresentação da defesa. Gente, mas que justiça, essa tá fraquinha, hein? Não consegue localizar o ex-ministro abusador do Lula, abusador de mulheres do Lula. Será que o homem fugiu? Será que ele fugiu do endereço que está lá nos autos para não ser encontrado pela justiça? E aí, gente? Agora eu tô pensando aqui, será que se fosse Eduardo Bolsonaro? Será que fosse Flávio Bolsonaro, Gustavo Gaio, alguém da direita? Será que a justiça estaria bem nessa morosidade, nessa tranquilidade? Não, gente, não está sendo localizado, simples assim, porque até onde eu sei, Eduardo Bolsonaro, que mora fora dos Estados Unidos, eles deram um jeitinho de citar, né? De notificar o Eduardo Bolsonaro, né? Alexandre de Moraes, por exemplo, deu o jeitinho dele, deu o jeito dele de notificar o Eduardo Bolsonaro, né? Mas aqui no Brasil a justiça
Não, gente, a gente não está encontrando o ministro abusador do Lula. Não estamos, gente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Se fosse Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Gustavo Gaio, qualquer outro de direita, mas já tinha encontrado em 2 tempos. Em 2 tempos tinha encontrado, né? Ou citado ou notificado de alguma forma ou outra, né? Como do Eduardo Bolsonaro. Mas como é ex-ministro do Lula, vai deixando. É surreal. E agora, gente, Polícia Federal acaba de afirmar risco de fuga. Polícia Federal, vejam só que notícia bombástica, gente, tá aqui. Abalou Brasília nesse dia de hoje, vejam só. Risco de fuga, gente, tá? Tiago Miranda, considerado grande aliado de Vorcaro, de Daniel Vorcaro, tinha viagem marcada para Miami. E, gente, aí o ministro André Mendonça correu e, Mendonça manda apreender passaporte de publicitário ligado a Vorcaro. Risco de fuga informado pela Polícia Federal. Risco de fuga do aliado de Daniel Vorcaro, tá? Revelado aqui pela Polícia Federal, fez com que André Mendonça tomasse decisão drástica. Prende o passaporte desse homem. Vamos entender aqui por que tudo isso, por que isso está acontecendo? Tá aqui. Risco de fuga. Tiago Miranda tinha viagem marcada para Miami. O passaporte do publicitário investigado Tiago Miranda deverá ser apreendido em breve, após decisão do ministro André Mendonça, relator no caso Master no STF. Expedida neste sábado, tá? Essa determinação do Mendonça foi de hoje, tá? Essa ordem do Mendonça de apreensão de passaporte foi determinada hoje, tá? A determinação foi feita após um pedido da Polícia Federal que apontou risco concreto de fuga. Segundo a Polícia Federal, Miranda já tinha uma viagem marcada para a próxima segunda com destino a Miami, nos Estados Unidos. Tendo um compromisso em vista, a corporação afirmou haver sério risco de que o publicitário fugisse do país. Gente, a Polícia Federal alertou André Mendonça de que o publicitário, né, que é aliado do Daniel Vorcaro, que tomou conta das manchetes no país nos últimos dias, né, por perseguir a jornalista Malu Gaspar, por exemplo, né, de tentar comprar influenciadores para fazer propaganda contra o Banco Central. Gente, se eu for citar, vou ficar o dia inteiro aqui, tá? Isso aqui realmente era uma quadrilha junto do Daniel Vorcaro. Então, ele estava com viagem marcada para a próxima segunda-feira. A Polícia Federal alertou o André Mendonça. O André Mendonça determinou urgentemente a apreensão do passaporte sob risco de fuga, gente. Eu tô chocada com isso aqui. A carta de Jair Messias Bolsonaro, lida pelo candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Só que teve um detalhe dentro dessa carta de Jair Messias Bolsonaro que chamou muita atenção, muita gente ficou surpresa, muita gente ficou chocada. Vocês vão entender. Só assistam. Eu coloquei aqui o ponto mais importante do vídeo da carta, né? Eu já coloquei exatamente no ponto em que ele começa a ler a carta, no ponto em que ele foca e começa a ler a carta, e tem um ponto aqui que chamou muita atenção, e eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes, qual é o motivo, né? Por que o Bolsonaro quis que essa carta fosse lida no dia de hoje. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um objetivo. Só acompanhe que eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo para todos vocês. Vejam só. Bom, gente, eu abri essa live aqui rapidinho para bater um papo rápido junto com vocês. Tive lá no meu pai hoje de novo pela manhã. Caso alguns não saibam, eu, como familiar, tenho direito a visitar meu pai às quartas e aos sábados por apenas 2 horas. Então hoje, sábado, estive lá com ele, de 8 até às 10 da manhã, conversando, atualizando como é que tinha sido, como é que tem sido a semana. Eu sempre gosto de fazer isso, levo as nossas pesquisas internas para ele ficar feliz. Apesar de todos os ataques e todo que é orquestrado para boicotar a nossa candidatura, ainda assim estamos ali resilientes, firme e forte.
e já estamos na frente de novo, gente. Essa é uma boa notícia. E a gente continua mais forte do que nunca, apesar dos ataques que vem acontecendo e muitas vezes da nossa falta de unidade. E aí conversei com ele bastante, falei como tinha sido o Ceará. Mando um grande abraço a todo mundo no Ceará, tá? Alcides, André, Carmela, né? A Isabela, né, que é a esposa dele também, pré-candidata nossa lá, deputada estadual, né? E enfim, ele fica sabendo só das coisas, né? Não pode ver pela internet, mas então ficou feliz, mandou um abraço a todos vocês, disse que para todos ficarem firmes, ele está bem de saúde, todo mundo me pergunta isso onde eu vou, né? Como é que está o seu pai? As pessoas vinham até chorando, né? Lá em Fortaleza ontem, pelo menos umas 5 senhorinhas vinham chorando, me abraçavam como se estivesse abraçando meu pai. Então quando você me abraça na rua, desse jeito eu sei que você está imaginando que está abraçando Jair Bolsonaro. E eu fico feliz com isso, né? De saber que eu posso estar pelo menos ali materialmente para poder simbolizar o meu pai e receber esse carinho de tanta gente que ora, que reza por ele e que está aí, enfim, muito esperançosa de que muito em breve a gente possa voltar a ouvir essa gargalhada dele nas ruas aí, enfim, ouvir a palavra, a voz dele de novo. Eu tenho certeza que quando vocês ouvirem pessoalmente mais uma vez, vocês vão, enfim, vão ficar com mais saudade ainda, com vontade de abraçar ele, de apertar, de beijar, mas ele manda esse recado que ele está firme e forte, tá, na medida do possível, está consciente do que tá acontecendo e, enfim, a gente, né, se apega muito aí a Deus. Eu acredito que tudo que está acontecendo no país é um projeto de Deus, isso que mantém firme fé de que apesar de todos os contratempos, de todos os ataques, todas as dificuldades, a gente tem um objetivo final. E de verdade acredito nisso, né? O nome disso é fé. A gente não consegue ver, não consegue enxergar, não sabe como, né? Com quantas feridas a gente vai chegar lá, mas tenho certeza que a gente vai chegar para resgatar esse Brasil. E é sobre isso que fala essa carta dele aqui, gente. Tá? Essa carta que daqui a pouco eu vou colocar nas redes sociais, para que todos possam ler aqui com a própria letra dele, vou transcrever também nas minhas redes. Tá? Então eu quero pedir a todos vocês aí que curtam, passem a me seguir aqui nesse canal, tá? Aperta esse sininho que tem para poder ser notificado quando começar a nossa live. Quero aqui também agradecer o superchat como é que é o nome dela aqui? A Clésia Nascimento Santos. Meu presidente, vai para Pernambuco. Precisamos tirar a família Arraes e Campos de lá. Faremos sua campanha de graça, nós venceremos. Obrigado, Clésia. Tá, vamos sim. Em breve eu vou estar aí. Estava marcado para o dia 9. Acabou que eu tive que ficar mais um dia nos Estados Unidos para fazer mais algumas reuniões e tentar evitar que o nosso país fosse tarifado em mais de 25%, né, gente? Então estava lá fazendo a minha parte, tentando, me esforçando, longe da família, mas defendendo aquilo que eu acredito, explicando por que o Brasil não deveria ser tarifado, mas é uma decisão política do governo americano. O Brasil acabou de ser tarifado também, mais 55% pela China. Não sei quem vocês acompanharam de ontem para hoje. O que excedesse uma cota, né, de exportação de carnes para a China, além dos 12%, que o Brasil já é tarifado quando exporta carne para lá, o que excedesse essa cota seria mais 55%. Então a gente está falando de 62% de tarifação da nossa carne brasileira a partir do momento que essa cota ela é estourada. E estou disposto também a buscar, né, o governo chinês, a embaixada aqui, para também pedir que isso não aconteça. O Brasil acabou de ser retirado também mês passado da lista, da relação da União Europeia para exportação de proteínas, né, com uma tarifa diferenciada. O Brasil nem pode nem exportar mais algumas proteínas para a Europa, porque o Brasil não atendeu algumas exigências sanitárias por parte da Europa, quer dizer, um protocolo que o Brasil não seguiu, quer dizer, incompetência mesmo, gente. Então não adianta querer colar tarifa em cima da gente. Essa é uma culpa do Lula, tá? Essa é dele, eu sei que a culpa é dele, mas ele não pode, né, botar em quem ele quiser. A culpa é dele, ele que abrace esse problema. Eu fui lá tentar usar a força política para evitar, né, que esse tarifaço por parte do governo americano acontecesse. Não sei se vou ter isso, mas fico com a consciência tranquila, sabendo que eu fiz a minha parte. Agradecer também aqui, a Teacher Moretti. Eu e minha avó tiramos uma foto com seu pai na Paulista 2015, sozinho, na luta, se manifestando. Se Deus quiser, você o honrará e transformará esse país. Manda um abraço para Rosângela Nunes. Rosângela Nunes, um abraço, meu prefeito também, Ricardo Nunes, um abraço, prefeito de São Paulo. Bom, pessoal, eu queria compartilhar com vocês essa carta aos brasileiros que o meu pai escreveu hoje. É uma carta que eu acho que tem alguns recados importantes e, enfim, chegou a hora, gente. Chegou a hora da gente encarar de frente o partido das tarifas, né, que é o Lula, que é o partido do PT, o partido das tarifas, e não tem jeito, gente. Ou a gente ganha, ou o Brasil acaba. É simples assim. Então eu queria passar a fazer a leitura aqui da carta do presidente Bolsonaro mais uma vez. Daqui a pouquinho essa carta vai estar assinada aqui por ele. Daqui a pouquinho essa carta vai estar nas nossas redes sociais. Então eu queria pedir a atenção de todos vocês aí, agradecer a todos que estão compartilhando essa live, né, para alcançarmos mais gente. Estamos reativando esse canal aqui no YouTube, exatamente para poder, enfim, começar a fazer como meu pai sempre fez, falar diretamente, olhando no olho de todos vocês, né, sem distorção, de forma muito transparente, né, e direta. Então vamos lá, eu começo assim, meu pai. Brasília, 11 de julho de 2026. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão,
para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro. Então, gente, essa aqui é a carta de alguém que está preso injustamente, alguém que, na medida do possível, consegue acompanhar o que está acontecendo aqui fora. Eu converso bastante com ele sempre que tem oportunidade. E é uma pessoa que aqui, mais uma vez, está demonstrando qual é a direção que a gente tem que seguir. Fica-se muita especulação acontecendo, muitas pessoas que parecem que estão boicotando até a candidatura, esperando o momento certo para vestir a camisa do Bolsonaro e ir para a rua para resgatar o Brasil. O que está dizendo aqui é muito simples. Primeiro, agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar, né, que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes, né, que porventura alguém possa estar seguindo além e paralelo à nossa pré-campanha. Em um segundo momento, ele disse que é o deadline, pessoal. Chegou a hora agora de todo mundo cair dentro, todo mundo vestir a camisa. Eu sei que você que está aqui me acompanhando já está fazendo isso. Cai dentro, nos defende aqui nas redes sociais, na internet. É a área que a gente domina de forma voluntária, sem precisar ficar pagando os robôs, sem ficar gastando as dezenas de milhões de reais de dinheiro público que o atual governo tem usado para impulsionar conteúdos contra a gente. A gente não precisa disso porque a gente tem vocês. São as tias do Zap, os tios do churrasco, como o mesmo Eduardo gosta de dizer. E então, o que a gente tem é Deus e o povo. Não precisamos de mais nada. Então vamos, gente, vestir essa camisa de verdade. Está aqui o recado do presidente Bolsonaro. Se Deus quiser, muito em breve, a gente vai matar a saudade de ouvir a risada dele, a gargalhada dele, a voz dele, de ouvir as mensagens que ele tem diretamente. Eu sei que todo mundo sente muita falta. Eu também sinto muita falta, né? E de ele tá podendo participar mais diretamente desse momento importante que o Brasil está passando. Então ele aqui mais uma vez pedindo unidade, pedindo que a gente deixe possíveis diferenças menores de lado, para que a gente possa ter essa unidade e combater o verdadeiro inimigo do Brasil, que é quem está no governo hoje, gente. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, ninguém aguenta mais tanta violência, ninguém aguenta mais tanta perseguição, ninguém aguenta essa instabilidade política, essa insegurança jurídica. Esse é o legado que o governo Lula está deixando para todos os brasileiros. Imagina viver mais 4 anos nesse clima ruim. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, a partir de 2027, vai ser ainda mais de direita. A gente vai ter número suficiente no Senado e na Câmara para alterar a Constituição, para reduzir a maioridade penal, para reduzir carga tributária, para melhorar a nossa legislação penal e deixar bandido perigoso mais tempo preso, deixar bandido de ladrão de celular preso de verdade, combater realmente aqueles agressores de mulheres, deixá-los presos ali, para acabar com essa impunidade. Então tem muita coisa boa que a gente precisa mudar, dar um novo norte para o nosso Brasil. Então ter essa carta do presidente Bolsonaro é mais um apelo nessa linha, gente. Nessa linha. A pessoa, né, que não merece estar passando o que está passando, mas que está resistente, firme e forte. Sempre que você desanimar, baixar a cabeça, achar que não tem mais jeito, lembra do que o presidente Bolsonaro está passando, lembra do sofrimento dele, que ele não desistiu. Se ele não baixa a cabeça, se ele não desiste, que direito nós temos de baixar a cabeça, de desanimar? De jeito nenhum. Está aqui dando um recado pra gente, ó. Sejam fortes, sejam resilientes. Mantenham a unidade, vai pra cima, a hora é essa, não dá mais pra esperar. Vamos acelerar, é agora. É isso que ele tá falando aqui nessas palavras, gente. Então eu queria contar com cada um de vocês. Mais uma vez agradecer a todo mundo que está compartilhando essa live. Me ajude a divulgar essa mensagem. Eu vou encerrar aqui e vou botar a carta lá nas minhas redes sociais, para que todos possam também ler ali, reconhecendo aqui a letra dele, que é singular, né, gente? Letra bonita não é a letra dele, né? Mas o importante é o conteúdo. Beleza, hein? É isso aí, gente. É o que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhando aqui a carta de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a carta, gente, do maior líder da direita no Brasil. A carta de Jair Messias Bolsonaro. 2 pontos chamou muita atenção aqui nessa carta do Bolsonaro, né? Que lá no início ele já fala, gente, o foco é tirar o Lula. É basicamente o quê? É a união, a gente tem que focar em tirar o Lula da presidência da República. Lula, a esquerda, o PT. Então ele traz ali um momento inicial, um momento de choque a essa questão de que o foco tem que ser tirar esse partido das trevas da presidência da República. E o ponto também que ele fala que o porta-voz dele, gente, tá? É Jair Messias Bolsonaro. Então, se uma outra pessoa qualquer vir aí dizer, olha, o Bolsonaro disse isso, isso e isso, aqui na carta ele tá deixando bem claro que o porta-voz dele, que vai transmitir a palavra dele,
o candidato que ele escolheu, Flávio Bolsonaro, gente, tá? Isso é muito, muito importante, a gente ficar muito focado nas palavras do Flávio Bolsonaro, no que ele tem a dizer, porque ele, segundo Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro será o seu porta-voz. Quando ele quiser falar algo para o povo brasileiro, ele vai trazer as suas sábias palavras através de Flávio Bolsonaro. E o principal de tudo, pregando união. Somente com a união, tá? Vamos deixar para lá os pormenores, as picuinhas. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. É somente através da união que será possível tirar Lula da Silva e o partido, né, do PT, o partido das taxas, né, das tarifas da presidência do Brasil, gente. Então tá aí a carta, né, de Jair Messias Bolsonaro, lida pelo seu porta-voz, Flávio Bolsonaro. O que é que vocês acharam dessa carta do Bolsonaro, gente? Além disso que eu acabei de endossar aqui para vocês, vocês viram alguma mensagem subliminar na carta do Bolsonaro? Vocês acham que ele quis mandar um recado para alguém ou não? Queria que vocês colocassem a análise crítica de vocês ou não. Vocês entenderam exatamente tudo que foi exposto aqui pelo Flávio Bolsonaro e nada mais além disso? Coloque aqui embaixo, gente, tá? A opinião sincera de todos vocês. E agora, gente, vejam só a bomba que o Lula está preparando para jogar em cima do povo brasileiro. O Lula, ele já destruiu o Brasil. O Lula já acabou com o Brasil. Aí vocês pensam assim, gente, mas será que o Lula pode ser mais cruel e perverso ainda com o povo brasileiro? Pior que pode. E pior que está fazendo. Gente, o Thiago Nigro, que eu admiro muito, gente, tá? Eu acompanho o canal dele há muitos anos, eu entendo um pouco de economia graças ao Thiago Nigro, que eu admiro de montão, e trouxe essa bomba, né? Thiago Nigro revela esta bomba que o Lula está criando contra, né? Na minha opinião, contra o povo brasileiro. Eu acho que o Lula definitivamente saiu da cadeia para se vingar do povo brasileiro, porque não existe outra explicação. É uma bomba gigante. Tem que ser muito cruel e perverso para trazer isso aqui que o Lula está trazendo. Vocês vão entender, assistam. Galera, parece que é o fim da sonegação de impostos no Brasil, né? O governo acabou de criar um novo sistema chamado Split Payment, que vai separar o imposto da sua compra antes do dinheiro cair na conta da empresa. Eles já estão dizendo que essa nova ferramenta vai ser 170 vezes maior que o próprio Pix. E para quem não sabe, hoje funciona basicamente assim. Você compra alguma coisa, a empresa recebe esse valor inteiro e depois, teoricamente, a empresa repassa o imposto para o governo. Só que muita empresa emite a nota, gera crédito para o comprador e aí não paga esse imposto. Então é a famosa sonegação de impostos. Só que agora, com essa nova ferramenta do governo chamada Split Payment, isso daqui deve mudar, porque no momento que você comprar alguma coisa, seja no Pix, no cartão ou no que for, o sistema já separa automaticamente a parte do imposto e manda direto para os cofres do governo. Então, ao invés de quem vendeu receber tudo, a empresa que vendeu só vai receber o valor líquido da venda. Para vocês terem uma noção do quão avançado já está esse projeto, o Ministério da Fazenda já investiu 2 bilhões só em 2026 desenvolvendo o Split Payment. Por um lado, o governo sai por cima, porque ele diminui a sonegação, só que por outro lado, as empresas vão perder aquele dinheiro que ficava no caixa entre a venda e o pagamento do imposto. Isso pode dar uma bagunçada no fluxo de caixa, principalmente nos primeiros meses, até todo mundo entender como que a separação vai funcionar na prática. A ideia do governo é começar ainda em 2027, o Split Payment, e é isso aí. Parece que a era de sonegar está prestes a acabar. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova ferramenta e manda esse vídeo para o seu amigo empreendedor, para ele ficar por dentro dessa novidade. Gente, o governo Lula está precisando de muito dinheiro, né? Não que eu seja a favor de sonegação de impostos, quero deixar isso muito claro aqui no vídeo, mas assim, a impressão que eu tenho olhando de fora é mais uma maneira desesperada de arrecadar, né? Porque o Lula quebrou o Brasil, o Lula está sem dinheiro. Aí eu acho que o Lula pensa assim, gente, se eu vencer a eleição, a partir do ano que vem, eu vou precisar de muito dinheiro para torrar e gastar
como eu fiz esses últimos 4 anos. Aí, então, para fazer isso, vamos inventar um novo mecanismo para partir para cima das empresas, para a gente poder ficar de olho na movimentação bancária. É surreal, gente. É surreal. O que mais que o Lula vai inventar? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Coloque aqui embaixo, depois dessa bomba que acabou de ser revelada.